Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e a questão que irei comentar hoje foi aplicada pela banca ABCP para o cargo de assistente social em 2020 na cidade de Bom Jesus dos Perdões. E a questão refere-se ao uso do acento indicativo de crase. Diferente das outras questões de outras bancas, em que na questão pede-se para que nós localizemos em qual das frases a crase foi colocada, empregada de forma correta ou incorreta, nessa questão dessa banca, eles já estão perguntando qual o processo que foi criado para que a crase fosse utilizada no enunciado da questão. Lembrando que a crase realmente ela é uma fusão, é um encontro aí entre dois termos, uma preposição que vai partir diante de um processo de regência, acompanhado de um artigo feminino. Mas é importante ressaltar que a crase também serve para evitar aí algumas ambiguidades, ou seja, dupla interpretação. Por exemplo, comprei o carro à vista. Neste à vista é um modo como eu comprei o carro. Então é uma locução adverbial que está indicando o modo como eu comprei. Agora, se eu menciono a vista da montanha é linda, eu já não estou falando de um modo, eu estou falando da ação de ver. Sendo assim, não é empregada a crase. Então é importante verificar aí o uso da crase em relação a horários, em relação a datas, algumas preposições que podem ou não aceitar a crase, alguns casos facultativos e assim por diante. Mas vamos analisar aqui a questão a qual a banca ABCP aplicou. Vários incêndios correram pelas colinas e montanhas adjacentes à região vinícola do norte da Califórnia. Notem que a crase está aqui. O processo da crase está correta, mas o que está nos questionando é qual desses casos que foi utilizado para o emprego da crase. Vamos verificar. Letra A. Existe a contração entre preposição exigida por regência verbal de adjacentes e artigo definido feminino. Vamos verificar aqui. Há uma contração entre preposição? Existe uma contração. Porque se eu menciono vários incêndios correram pelas colinas e montanhas adjacentes. Quando eu menciono esse termo adjacente, eu posso substituir por próximo as adjacências da região, ou seja, nas proximidades da região. É uma palavra que pode aí ser substituída por um sinônimo. Mas nós estamos mais acostumados com a palavra próxima do que a palavra adjacente. Desta maneira, eu tenho aqui realmente um processo de regência. Se algo está adjacente a algum lugar. Está adjacente à região. Este a que saiu do termo adjacente é o mesmo a que está acompanhando a palavra região? Notem que região é um substantivo feminino, porque eu menciono a região e não o região. E se algo está adjacente a algum lugar. Notem que esses as, eles vão se conectar, terá aí uma fusão, uma junção entre os dois, haverá uma contração que irá resultar na crase conforme foi colocado aqui no enunciado da questão. Aí que está justamente o desafio de verificar o processo da regência, que aqui, se algo está adjacente a algum lugar. Então, tudo vai te fazer uma pergunta. O processo da regência verbal e nominal nada mais é do que um relacionamento em que existe um termo regente que precisa reger alguém. E ele vai reger uma preposição. Isto, no caso, sempre de uma regência nominal será obrigatório a presença de uma
preposição. E quando eu falo em regência nominal, eu estou falando das classes da gramática que estão aí relacionadas ao nome. Agora, a regência verbal, que sempre será um verbo, ele pode ou não vir acompanhado de preposição. Voltando à questão, a contração entre preposição, sim, existe uma contração. Este a, que é uma preposição que tem sentido de para, o que está dentro do parênteses, mais o a que está dentro do colchetes, eles resultaram no acento indicativo da crase. Então aqui o uso ele está correto. Mas aqui menciona exigida por regência verbal de adjacentes. Mas adjacentes, ele é um verbo? Ou ele é um adjetivo que está caracterizando o termo montanhas? Verifiquem se eu fizesse uma releitura. Vários incêndios correram pelas colinas e montanhas à região vinícola do norte da Califórnia. Mas como que eram essas montanhas? Essas montanhas eram adjacentes, essas montanhas eram próximas. Então percebam que essa palavra aqui está aqui para caracterizar as montanhas. Sendo assim, aqui é um adjetivo. Então eu tenho um processo de regência nominal e não um processo de regência verbal. Desta maneira, a letra A está incorreta. Existe sim um artigo definido feminino, porque região vem acompanhado do A, e o A é um artigo definido. Mas o processo da crase não foi resultante de uma regência verbal. Por este motivo, a letra A ela está incorreta. Letra B. Existe a contração entre preposição exigida por regência nominal? Nós já vimos a contração aqui. Da onde que veio essa contração? Desse a preposição com sentido de para esse a artigo. Realmente a contração ela existe. A contração entre preposição exigida por regência nominal, o adjetivo ele vem acompanhando um nome, que é o substantivo a quem ele dá característica. Então aqui eu tenho uma regência nominal que vem acompanhada aqui de uma preposição na pergunta que eu fiz. Se algo está adjacente a algum lugar ou a alguma coisa. Então realmente existe aqui um processo de regência nominal que veio da palavra adjacentes. E artigo definido feminino? Sim, porque região ela é feminino e eu falo a região e não o região. Sendo assim, a letra B é a alternativa correta. Agora a letra C. É obrigatório o uso da crase em algumas locuções conjuntivas formadas por palavras femininas? Sim, em algumas locuções conjuntivas, nós temos aí a presença da crase justamente para evitar o processo de ambiguidade. Mas aqui eu não tenho, dentro desse enunciado, dentro dessa parte do texto ao qual a banca ABCP trabalhou, um processo de locução conjuntiva. Mas para contextualizar, o que é uma locução conjuntiva? Uma locução conjuntiva são duas ou mais palavras com sentido de conjunção. Por exemplo, aqueles termos que trazem ideia de causa, consequência, conformidade, finalidade. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma ideia de proporcionalidade. À medida que eu estudo, mais eu aprendo. Esse à medida, ele precisa ter o índice indicativo de crase, justamente para diferenciar do termo medida, que vem de medir algo. Por exemplo, a medida da sala de aula não precisa da crase porque eu estou mencionando justamente a ação de medir. Agora, a medida que eu estudo é conforme eu estudo, a proporção que eu estudo. Desta forma, existe sim em algumas locuções conjuntivas, principalmente no feminino, o índice indicativo de crase. Então, estudem as locuções conjuntivas, vejam aí as que são empregadas para conseguir ter uma melhor observação em relação a essas terminologias. Agora a letra D. A crase foi incorretamente empregada? Está errada.
A crase ela foi empregada corretamente, porque se algo está adjacente a algum lugar, que é justamente próxima à região montanhosa da vinícola do norte da Califórnia. Fiquem atentos ao acento indicativo de crase, vejam aí os casos que são obrigatórios, facultativos, preposições que são aceitas diante de crase e outros termos. Lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos então em um próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.